Olá, pessoas! Estamos começando mais um PewCast Papinho, onde a gente fala sobre alguns assuntos que não dão um episódio inteiro e geralmente com polêmicas envolvidas. É isso aí! E hoje nós estamos aqui reunidos para comentar filmes, séries e algumas outras coisas que a gente não tem lugar de fala. A gente simplesmente não deveria comentar algumas coisas porque nós não podemos fazer isso. Existem obras, existem produtos que, se a gente comenta, não importa o que a gente fale, seremos rechaçados. Porque a gente não se enquadra no público-alvo, a gente não tem as características, não temos o que é necessário para esmagares a rata. Eu já quero começar deixando claro uma coisa sobre vídeos do YouTube, né? A gente começou aí um tempo atrás falando sobre cinema no geral, porque a gente gostava muito, aí falou muito sobre filme de terror, e o canal se fez assim. Mas uma verdade é que eu não tenho nenhuma formação em cinema. Isso aí. Tu não tem nenhuma formação em cinema. O que a gente vem fazendo todos esses anos aí é a gente falar de filme que a gente gosta, a gente encontrou pessoas que gostam do que a gente fala, e a gente criou uma comunidade assim. Isso é o ponto. Não tem nada, tipo, um embasamento completo que tá sendo dito, não é uma verdade absoluta, é muito baseado em... Não. Opinião. Inclusive, o Piuí, quando surgiu, a ideia sempre foi a mesma, que era conversar sobre cinema como se fosse uma conversa de bar. E é por isso que a mesa do Piuí é uma mesinha de madeira. Sim. De bar. E por isso que no início eu comia pão de alho e tomava cerveja. É, por isso que no início tinha cervejinha, tinha o pãozinho de alho, entendeu? Essa era a ideia, sempre foi essa a ideia. E a gente continuou fazendo isso assim durante todos os anos. O canal cresceu demais. A gente continuou fazendo isso. O canal eventualmente virou o canal de cinema mais visto do Brasil. Pô, desculpa por ter acontecido isso. Perdão a todos, aconteceu. Mas a gente continuou fazendo dessa maneira. E por que a gente tá falando isso tudo? Porque recentemente teve o lançamento de Agente Secreto, novo filme do Kleber Mendonça Filho. Todo mundo tá falando bem, concorreu a vários prêmios, ganhou vários prêmios. A gente foi assistir ao filme e não gostou tanto assim quanto algumas pessoas. Isso é o bastante pra gente levar o quê na cabeça? Pedra. Não, aí ele extrapolou. Ali, mete a bala nele, mata esse danado! Cara, é impressionante, velho. A gente não devia ter comentado sobre o Agente Secreto. A gente deveria ter ficado pianinho, entendeu? A gente, inclusive, assistiu vários filmes nessa semana ali, né, pra poder ter vídeos no Piuí, porque a gente percebeu, tem muito lançamento saindo, e o Piuí não tá dando conta de falar sobre eles, porque a grade do Piuí hoje em dia é muito grande, né? Tem filme que existe ali, ou top, ou lixo, tem lista, tem saga, tem trailer comentado, e aí... E aí, às vezes, pega uma semana também em que a gente não consegue gravar, por exemplo, na sexta-feira, né? Porque como a gente não assiste aos filmes em cabine de imprensa, eles geralmente estreiam quinta-feira em todo o Brasil, em todos os cinemas. Então a gente assiste quinta e grava sexta. Isso. Só que às vezes a gente fica uma sexta-feira que não dá pra gente gravar. Aí ferrou, porque atrasa o conteúdo, né? As coisas saem depois. Então a gente teve esses vídeos que foram lançados bem depois de todo mundo, né? E aí o Agente Secreto foi um desses casos. Se você entrar no vídeo agora, você vai ver que tem muito comentário negativo. E alguns falando que a gente não gostou porque a gente não tem, assim... A verdade é que você entendeu, se você ler bem o comentário, você vai entender que a gente não gostou, porque supostamente somos sulistas. Isso aí. E aí a gente não gostou porque o filme tem uma veia muito nordestina. Eu gosto do comentário que diz assim... Vendo o vídeo, dá pra ver que existe alguma coisa além do filme nesses dois. E daí fica no ar, entendeu? E aí, cara, o que me complica ainda mais é que eu, particularmente, eu não sou um fã do Kleber Mendonça Filho at all. Todos os filmes dele. Pra mim, todos têm problemas, todos batem na trave, né? Isso já aconteceu com... Os que mais me marcaram, Som ao Redor, Aquários e Bacurau. 3 filmes que eu acho bons, mas que pra mim eles não chegam lá e que no fim da vida, se me pedirem a minha lista de 1000 filmes que eu recomendaria, eles não vão entrar lá. E o Agente Secreto... 1000 eu acho que eu coloco. É que 1000 eu exagerei um pouco, né? Tá bom, 200. Mas o Agente Secreto aconteceu a mesma coisa. A gente foi assistir, pra gente faltou algo no filme. E a gente tentou comentar no vídeo, né? Não, a mensagem que o filme deixa tá ali, a memória, o arquivo, a identidade. Só não funcionou pra gente. A identidade só não funcionou pra gente.
Não, mas vocês não entenderam. A questão do arquivo, a questão da memória que Kleber Mendonça Filho desejava passar. As pessoas, elas são esquecidas pela ditadura tal qual um personagem, não sei o que, acontece isso com ele. E sabe o que é muito louco? Eu fui ver o vídeo de novo e a gente comenta isso. A gente entendeu que o que ele tá querendo falar é sobre esse período que muitas pessoas desapareceram. E aí, por conta disso, essas pessoas foram apagadas. Então, a gente tá vendo o filme do ponto de vista daquelas pessoas que estão investigando os arquivos. Só que eu tô falando que faltou uma catarse pra mim. Aí eu ouvi um outro comentário que falou assim: mas não é pra ter catarse. Esse é um filme de pirraça que foi feito para as pessoas entenderem que muitas vezes não vai ter tal coisa. Se você quer isso, vá ao cinema ao lado. Sabe? Não. E é por isso que tem, inclusive, no filme, a frase sobre pirraça. Não quer isso? Então vai assistir o filme da Disney, não sei o que. Tá bom, mas a gente entendeu a proposta. Ela só não se encaixou, entendeu? Não deu aquela conexão. Não rolou. E sabe o que é o melhor disso tudo? O quê? E tudo bem. Tudo bem que a gente ótimo. Não tenha gostado tanto assim no filme, gostou mais de outro. E eu acho muito curioso, porque a partir do momento que tu não gosta de um filme que alguém gosta, cara, pra mim, no meu caso, tá tudo certo. Inclusive no grupo que a gente tem lá com vários outros youtubers, constantemente a gente desgosta de algum filme que alguém gostou, ou vice-versa, vira uma conversa, mas não vira um bagulho tipo, tu não gostou por tal e tal coisa, eu vou te ofender. E com a gente meio que virou isso, né? Tipo, tu não gostou do filme porque tu é sulista. E aí eu fico me perguntando, logo na sequência eu falei sobre Frankenstein. E eu também não gostei muito do filme. Então eu não gostei por causa do quê? Porque eu odeio americano? Ou aí não aplica essa regra? Aí não se aplica essa regra. No caso do Frankenstein não se aplica. No caso do Frankenstein a regra é vocês assistiram sem vontade. Mas aí essa daí pra mim tá ok. Eu acho ela mais passável, entendeu? Pra mim não tem problema. É ridículo, né? Também. Porque tipo assim, qual é o mérito que o cara usa pra dizer que a gente viu o filme sem vontade? Eu acho que as minhas palavras nesse vídeo, elas dão a entender que eu assisti ao filme sem vontade. Porque quando é anunciado que Guilherme Del Toro vai fazer Pinóquio ou Frankenstein, são coisas que me desagradam de antemão, porque eu acho ele um cara tão genial e tão criativo que eu gosto de ver obras originais do Guilherme Del Toro. Não me agrada a ideia de ele fazer adaptação. Então eu acho que nesse caso existe uma comunicação minha, pelo menos, que dá abertura para as pessoas falarem isso. E tem uma comunicação minha que também dá abertura para os caras falar que eu não entendi o filme. E eu entendo isso. Porque eu falo sobre, o momento onde ele entendeu que ele queria uma companheira... 9.000 comentários sobre isso. E aí eu, na verdade, eu não me fiz claro. Eu quis dizer que eu entendo porque que ele, tipo assim, que ele quer uma companheira. Eu só acho que o filme ele dá um salto lógico muito rápido, né? Porque eu acho que ele desenvolve muitas outras coisas e essa aqui não. Essa aí é uma coisa bem rapidona que tem. O filme dá um pulo e ele... Tu usou o termo mulher e não era uma mulher que ele desejava, era uma companhia. Isso. E aí isso também gerou um monte de coisas. Mas pra mim são situações um pouco diferentes, né? Eu acho que o agente secreto, hoje, assim, né? Quando a gente olha... Quando eu pego lá, eu vou nos analytics do canal. Agora, como empresário, quando eu abro aquilo lá, quando eu vejo os números que isso gera, quando eu vejo o resultado, eu penso assim, cara, o ideal era a gente não ter falado nada. Deixa pra falar no Oscar e acabou. É que me parece um lose-lose situation. No sentido... Lose-lose. Se eu pego e falo bem do filme, eu vou ler comentários falando assim, é claro, vocês foram pagos pela Lei Rouanet. Vocês foram comprados pra falar bem do filme, porque ele tá sendo bem elogiado pela turma, vocês são globolixo. Aí se eu pego e falo que, eu gostei, como eu gostei do filme, só que tem alguns detalhes, vocês não entenderam a genialidade. Se eu odiasse o filme, então vocês são, sei lá, vocês são fascistas. Então, não, entendeu? Eu vou perder em qualquer situação. Não tem como eu simplesmente pegar e falar a minha opinião do filme, que foi o que eu fiz, e sair impune. Inclusive, eu vi um caso muito interessante no YouTube, que reverberou bastante, que foi o vídeo do Gaveta falando sobre o novo filme do Jovem Nerd, né? O filme produzido pelo Jovem Nerd aí, de terror, A Própria Carne. E aí, assim, cara, gerou um grande comentário de que o Gaveta passou o pano pro Jovem Nerd nessa, que ele não deu a opinião dele, que ele ficou zanzando sem falar sobre o filme e tal. Pra ser sincero, eu não assisti ao vídeo, então eu não faço ideia do que ele comentou. Eu não assisti o vídeo e sei que também teve uma live depois, mas também não vi, né? Mas assim, é esse tipo de situação que talvez, nesse caso... Entende? A gente não pode falar do agente secreto. Talvez o Gaveta não possa falar sobre esse filme, porque independente da opinião que ele der, vai ter algum tipo de reação das pessoas. Se ele falar que é muito bom, ele tá falando que é muito bom porque ele tem relacionamento com essas pessoas. Se ele falar que é ruim, é porque ele brigou com a turma. Se ele falar que é ruim, talvez isso signifique
que eles já estão, brigados. E se ele talvez dissesse assim, cara, é ok, então ele tá passando pano. E daí eu acho que vai por essas linhas, entendeu? Tipo não, mas assim, se ele não falar, vão falar que ele também brigou com os caras. Entende? Tem vezes em que a sensação que dá é que a gente simplesmente não deve. Assim, dá um passo pra trás, espera, não comenta nada. Eu não sei, cara, eu fico na dúvida, né? Eu acho que a gente tem que continuar fazendo o que a gente faz. Não, e a gente tem vontade de fazer, mesmo com comentários negativos. Nessa semana, inclusive, teve uma sequência de 3 vídeos, né? Primeiro foi Agente Secreto, depois Frankenstein, depois Predador, que foi os filmes que a gente realmente assistiu na semana anterior. A gente viu esses filmes, listou nossos comentários ali. Cara, vai ter comentário negativo, sempre vai ter, mas eu acho que tá de boa. Porque eu acho que o que acontece, inclusive com esse caso do Gaveta, é que muitas vezes o público acha que tá vendo alguém diferente do que essa pessoa é. Tipo assim, cara, eu nunca me propus a ser um historiador brasileiro de cinema. Eu não tenho um acervo gigantesco de filmes que eu vi brasileiros, ou japoneses, ou ucranianos, ou americanos. Eu não tenho esse conhecimento tão vasto da arte, assim. Eu assisto, eu sou um cara que assiste filmes como qualquer outro assiste, e tenho comentários a fazer sobre ele. Curiosamente, as pessoas querem assistir o que eu tô falando. Mas não quer dizer que eu tenho uma responsabilidade gigantesca, porque eu não tenho esse conhecimento gigantesco. Entendeu? Então acho que às vezes tem gente que vai assistir, no caso do Gaveta também, esperando que ele fale alguma coisa que vai trazer luz ao filme, que vai elucidar um caso, que vai ser uma tese sobre tal coisa. Só que às vezes o cara nem é isso, entendeu? Ele nem tem essa capacidade, nem tem essa pretensão, e eu também não tenho, entendeu? Eu vou falar sobre cinema, que nem a gente comentou no início, como se fosse uma conversa de bar, e sempre foi assim. Ah, mas vocês erraram em tal e tal ponto. Pode ser, a gente pode ter errado. Ah, mas vocês não entenderam tal coisa. Pode ser que a gente não tenha entendido tal coisa. Mas não é uma coisa de má fé, como faz parecer esses comentários do Agente Secreto, sabe? Que se tu entra nos comentários do Agente Secreto, parece que eles estão falando que a gente agiu de má fé com o filme. Sim. E isso não é verdade. Isso não aconteceu. Eu não me senti assim, tá ligado? Então eu leio, eu acho injusto os comentários. O cara falar que eu não entendi tal coisa, aí eu concordo. Tipo, no caso do Frankenstein. Pode ser que eu não tenha entendido, pode ser que eu não tenha me expressado muito bem. Agora, que eu agi de má fé em falar do negócio, pô, isso não é verdade. Tu se sentiu querendo denegrir o filme, tentando acabar com o filme? Não, inclusive esse daí é o filme que a gente mais estava aguardando pra assistir, né? Nós estávamos genuinamente empolgados pra assistir o Agente Secreto. Então, é diferente do que as pessoas podem entender, por exemplo, com o Frankenstein, que eu entendo quem olha pra mim e diz assim, porra, o cara já fala que ele não quer ver o Del Toro adaptando de novo uma história. Então esse cara tá assistindo de má vontade, mas no Agente Secreto isso não existe. Isso existe uma coisa, uma expectativa alta, inclusive, né? Pensando assim, cara, olha só, esse diretor já produziu todos esses filmes e pra mim todos eles chegaram muito perto de ser espetaculares. E agora estão falando que esse aqui é o filme da carreira do cara. Então esse é o momento, essa daqui vai ser a minha catarse, vai ser espetacular e tal. Aí tu vai, assiste, tem uma opinião a ser comunicada. Acho que nesse caso, inclusive, a gente comunicou muito bem o que a gente pensou sobre o filme, quais são os nossos pontos, o que a gente entende da proposta e etc. Só que a nossa opinião, acho que ela fere as pessoas de uma maneira mais forte. E eu acho que tem obras que fazem isso. Eu lembro, por exemplo, de já ter comentado, né, que existe uma disputa aqui no Brasil entre os filmes Central do Brasil e A Vida é Bela. Porque A Vida é Bela ganhou o Oscar que poderia ter sido de Central do Brasil, mas ficou com o filme italiano. E eu já comentei que esse filme me marca bastante. Eu sei que ele é mais choroso, que ele é mais apelativo. A Vida é Bela. Que ele é um filme mais até novelesco em alguns momentos, mas eu gosto mais de A Vida é Bela do que de Central do Brasil. E, cara, esse daí é o tipo de opinião que tu fala e começa uma enxurrada. Não. Não, tu não entendeu o Central do Brasil. Não, porque tu não quer nada que é do Brasil. Porque o que é de fora sempre é melhor do que o que é nosso. E às vezes não é. Às vezes realmente é só uma opinião. É só uma opinião, entendeu? É só uma conversa, é só um ponto de vista diferente. Eu acho que o próprio Predador que tu trouxe, que foi o outro vídeo que a gente postou, esse aí claramente é um filme que é mais fácil de falar porque ele dividiu as pessoas. Esse filme Predador, Terras Selvagens, tem gente que detestou porque ele é o Predador da Disney. Então o Predador ele já não é mais uma figura ameaçadora e tal. E tem gente que adorou, porque ele virou um filme mais pipoca e ele conseguiu expandir um pouco mais a mitologia. E aí é um filme mais fácil de falar, porque não existe ninguém
cultuando esse negócio, não existe ninguém apaixonado por isso, entendeu? Ninguém se apaixonou por esse filme. As pessoas gostaram, não gostaram, acharam muito mais um divertido, produto, não acharam. É um produto, entendeu? Agora eu acho que às vezes ele vai para além de produto. O Agente Secreto, eu entendo que ele não é só um produto, ele é uma obra cultural. Então ele tem todo um agregado em cima disso, e aí tu criticar uma obra cultural é diferente de tu criticar um produto. E não é Entende? Parece que a história, inclusive no grupo da empresa, né? A gente começou a conversar sobre o filme, aí começou, né? Um monte de gente falando qual é a opinião. Não, porque você tem que entender que a estrutura do filme não é assim, porque a estrutura do filme é assado, porque a estrutura não é pra ser um filme de 3 atos padrão. Eu sei que não é pra ser um filme de 3 atos padrão. Pra mim não pegou. Pra mim não colou, não gostei do final. Eu não gostei, por exemplo, da atuação do final. Não, mas você tem que entender que aquela atriz, ela tá ali, não é pra parecer uma atriz, é pra parecer não sei o quê. Tá, pra mim não parece, pra mim parece uma atriz. Uma atriz que não consegue interpretar, pra mim é isso que parece. Cara, isso é muito engraçado porque esse filme ele é carregado de coisas, né? Além dele ser um filme brasileiro com potencial de premiação, ele também é um filme político. E aí pega em outra seara, que é a turma que fala assim, olha... Eles não conseguem separar a crítica política do filme, que é legal, do filme. Então, se tu tá desgostando um pouco de algumas questões do filme, tu tá indo contra a política que ele tá fazendo, ou que ele tá defendendo, ou a crítica. Sim, sim. Só que às vezes não é a mesma coisa. Às vezes é um filme que tem uma puta crítica foda, só que o filme não é tão bom assim. Aí tu pega, esse elemento foi bem aproveitado, tal elemento ali não foi. E tu até difere isso no que tu comenta, só que não chega na turma. O que vai chegar é que tu não gostou, e tu odiou o filme, tu quer boicotar ele e um monte de coisa que vai somando e tu vira daqui a pouco um espantalho. E sabe que às vezes, quando a gente vai gravar um vídeo de opinião, ele geralmente vai ter o quê? 10 minutos, 12 minutos, é isso que vai ter um vídeo nosso, né? Uhum. E, cara, o filme estreou, ele é nota 8. Nota 8 é um produto muito bom, né? Sejamos sinceros, putz, nota 8 é... Foda. Cara, é foda, entendeu? Só que, sei lá, alguma coisa negativa te marcou no filme. Então, desses 10 minutos, 5 minutos tu vai falar sobre essa coisa negativa. Mas lá no final o score tá lá, entendeu? Mas realmente teve algo que não foi positivo e que te marcou mais, talvez, do que as coisas negativas. Cara, a partir disso já era, irmão. Não pode dar 10 no final, mas não funciona. E aí a nota foi 8, porque talvez tu foi pago pra dar uma nota mais alta, apesar de não ter gostado. É uma loucura, cara. É difícil, cara. É difícil, mas eu entendo que isso vai acontecer. Aconteceu algumas vezes, aconteceu agora, vai acontecer de novo. E tem filmes realmente que o cara vai passar por isso. Por exemplo, vou dar um exemplo de coisa que talvez a gente não deveria falar. Wicked. Sim. Eu vi o primeiro filme. Eu achei ele legal, assim. Tipo, eu não gosto muito de musical, desse estilo musical da Disney, que é tudo muito... vem as músicas e tudo é muito cantado e performado. Eu não gosto, eu tô falando, eu não gosto realmente. Mas eu vi o filme, achei legal ele. Só que eu sei que se eu ver essa continuação e desgostar muito dele, eu já sei o que eu vou ler de comentário. Eu já imagino o que eu vou ler, entendeu? Eu penso, cara, será que faz sentido? Porque não é um filme que eu gosto tanto assim. Não é um tipo de filme que eu gosto. Talvez é melhor evitar. Não, e aí, nesse caso, pra mim isso daí já é... Nesse caso, por exemplo, é negócio. Já não é mais nada além disso. É assim, ó. Vai ter audiência? Não vai ter audiência. A gente não vai conseguir bons números com esse filme. Eu tenho interesse em ver? Não. Eu não tenho interesse em ver. Então eu vou assistir lá no Oscar quando eu tiver que comentar ele. Sabe, não vai gerar resultado, não tem interesse, não. Tchau. É o fora. tal do Lose Situation. Caiu fora da pauta. Esse é o lose-lose. Agora, o Agente Secreto, a gente queria assistir ao filme. Esse daí é um filme que, com ou sem conteúdo, a gente assistiria. O Wicked 2, se ele não aparecer no Oscar, eu não sei se eu vou assistir esse filme algum dia na minha vida. Eu provavelmente vou, porque ele estará no Oscar, entendeu? É que é foda, tu já parou pra ver quanta produção tem? Tem muita coisa. Aí que tá. Tipo, sempre a gente fez um podcast de qual é o melhor filme dos anos 2000. E a gente não falou de todos eles. E a gente lembrou de vários filmes bons, outros nem tantos, filmes memoráveis daquele ano. Pega esse ano de agora, 2025. Início do ano até agora, lançou muita coisa que tu esqueceu. Muita coisa. Só que lança uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Toda semana tem um lançamento. E não é só filme, é série também. Então começa a ver essas séries e eu lembro que tu falou assim, vamos comentar Welcome to Derry. Por causa do It, a gente já falou sobre It no Piuí, foi um sucesso. Poderia falar de novo, né? E aí beleza. Eu não queria comentar episódio a episódio, mas talvez a gente poderia assistir a série pra comentar depois, vamos fazer um podcast sobre a série, né? Eu comecei a assistir, vi o primeiro episódio, vi o segundo e não me pegou, cara. Não pega. Essa daí também não me pegou. Não me pegou. Eu vou ir até o fim dizer que o último episódio foi o melhor agora.
A gente vai assistir até o fim. Eu vou assistir até o final, mas eu quero dizer assim, eu fico pensando, como é que vai ser isso, cara? Eu vou lá, vamos supor que a gente fizesse um vídeo pra cada episódio, ou uma live pra cada episódio. Cara, a gente ia chegar num momento que nós já tá cansado, não ia ter o que falar, porque pra mim esse segundo episódio não tem muito o que falar, então eu não vi o terceiro e quarto ainda, né? Mas é um monte de coisa que acontece, umas crianças morrem, e é isso, não tem muito o que comentar. E aí eu sei que são os comentários disso, porque eu tô acompanhando a repercussão dessa série no Twitter. E as pessoas estão amando. Elas estão adorando isso. E a gente ia entrar nessa conversa sem estar gostando muito. Então era só pedrada que nós ia tomar. Só pedrada. Seria só pedrada. Mas eu não sei, eu acho que tem pedradas que doem mais e pedradas que não doem, sabe? Essa é a impressão que eu tenho. Mas tu também não acha que o teu tempo vale alguma coisa? Não, sim. Não, aí pra mim sim. Eu tô falando disso também. Aí aquele é o negócio, aí virou negócio já também, entende? Porque tem pedrada que eu acho que ela machuca menos, sabe? Eu já entendi que tem coisas que a gente vai comentar que, cara, a gente falou sobre guerreiras do K-pop. A gente assistiu ao filme. A nossa opinião sobre o filme foi, cara, o filme tem ótimas músicas e elas realmente são muito pegajosas. Falando da minha opinião, tá? Eu gostei do filme, achei legal. Não, o filme é legal e o destaque dele são as músicas, né? Ele não tem nada, assim, Como é que foi a dinâmica de produção disso aí? Abriu a Netflix, 2 horas de filme, chegou aqui, gravou, 15, 20 minutos, mandou o arquivo pro editor, editou, fiz a thumbnail, postamos. Foi um trabalho de boa. Trabalho tranquilo. E tu foi ver os comentários? Os caras não queriam matar a gente porque a gente não amou o filme, não aconteceu isso? Não, esse aí não aconteceu e é um que a gente pensou, puta, mas será que as pessoas vão falar muito? Porque a gente não entende porra nenhuma de K-pop, entendeu? Mas e aí, vamos analisar como um filme e tudo mais, mas aí a galera aceita de boa e etc. Agora tem outras obras que realmente a pedrada é mais forte. Às vezes acontece uma inesperada e é divertido. Pra mim, Kung Fu Panda é divertido o que aconteceu, não é uma pedrada que me dói, entendeu? Mas as pessoas amarem Kung Fu Panda de uma maneira enlouquecedora, pra mim é um negócio engraçado e tá tudo bem. Eu acho que elas também entendem o nosso lado e tudo mais. Agora eu acho que quando vira uma obra muito representativa, que representa uma cultura, que representa uma religião, que representa um lado político, esse tipo de coisa, aí já começa a ficar perigoso, entendeu? Concordo plenamente com você, entendeu? Ano passado teve A Substância, né? Tu gostou do filme? Eu não gostei tanto assim. E aí eu lembro que foi uma situação que a gente tinha que comentar. A gente até demorou pra fazer o vídeo sobre... É que esse daí a gente comeu mosca, na verdade, né? A gente atrasou por outros motivos. Demorou, mas eu lembro que quando saiu o filme, eu fui atacado no Twitter, porque eu não tinha gostado do filme, que eu era machista. Era um filme que falava muito sobre mulher e tal, e eu não tinha entendido essa veia. Mas é aquilo que tu falou, entendeu? Às vezes tem obras que chegam num negócio diferente, que não é mais sobre o filme em si, é sobre o que ele representa. E aí as pessoas acabam se sentindo atingidas por tu não gostar de alguma coisa que representa elas. Ou de tu ter críticas a um produto que representa elas, sabe? Esses dias eu postei um story no Insta que eu tava assistindo o Cisne Negro. E aí uma mulher comentou, me mandou uma mensagem privada falando uma coisa do tipo assim, só toma cuidado que esse é um filme que homens não costumam entender. Eu falei, ih rapaz, olha só que problemaço que eu me arranjei aqui, hein? E é um filme que eu acho genial, assim, pra mim é um dos grandes filmes do século. Mas se ele não fosse, eu teria um problemaço na minha vida. Porque se ele não fosse, eu diria, esse filme não me pega. Esse filme é um agente secreto, não me pega. Não, mas vamos lá. Até esse exemplo aí. Vamos pegar Cisne Negro, tá? Para além de todo o comentário que ele faz sobre mulher, sobre assédio, sobre transformação sexual, que tem todos esses elementos no filme e que talvez seja isso que ela tá falando que tu poderia não ter entendido. Tá. Vamos pegar aspectos técnicos do filme. Sei lá, o cara comenta que ele não gosta do jeito que a edição é feita porque ela é frenética e tu não sabe o que representa a vida real ou não. Eu não concordo com essa crítica, mas eu já li gente falando isso. Se o cara fizesse essa crítica, tá? Sobre o aspecto técnico, sobre o corte do filme, ainda assim esse cara poderia sofrer um hate porque ele não gostou do filme. Sim. E representa mulheres. Sim. Olha que merda isso, cara. Sim. É complicado, né? Tu tem que saber que às vezes tu não pode falar sobre algumas coisas. Tu não pode falar algumas coisas. Não é nem sobre falar algo sobre alguma coisa. Tu não pode falar algumas coisas. Olha que pica. Tem coisas que não dá pra falar e que... E é isso, assim, são muito curiosas e é bizarro, cara. Eu lembro quando o Davi Coimbra morreu. Davi Coimbra é um cronista aqui do Rio Grande do Sul e eu acho que boa parte do que eu aprendi em termos de escrita foi lendo Davi Coimbra. Então, assim, a minha escrita é uma cópia da escrita dele.
como eu lia muito ele, eu notei que eu começava a reproduzir as coisas que ele fazia, vírgula, pausas, frases curtas, aí depois estudando redação publicitária, o jeito que ele escrevia encaixava, então eu noto que a minha escrita ficou parecida. E no dia que ele morreu, ou um dia depois, não lembro, eu fiz alguma postagem no Insta também, compartilhei algo, né? E sei lá, eu tenho algum comentário, tipo, pô, Davi Coimbra me inspirou muito, é um cara que eu vou guardar no coração pra sempre. E aí vieram os comentários, né? Mas é porque também tu só consome coisas que são daí. Tem tanto autor bom aqui, tu vem pra falar de Davi Coimbra. Porque tu ai não, vai tomar no rabo. Deixa eu gostar do cara, porra, não é porque é daqui, foda-se. Mas aí a gente vai voltar nesse negócio da perseguição ao Gaveta, tá ligado? Eu vi um trecho que viralizou no Twitter, que ele comenta assim, cara, eu não gosto de tal cinema, eu não assisto tal cinema porque eu não gosto. E eu, tipo assim, eu achei que foi tão sincero que ele falou, foi tão honesto da parte dele admitir, olha, eu não gosto, e não é só que eu não gosto, eu não assisto, e depois ele falou, não entendo. Tipo assim, ele tá deixando claro, gente, eu sou isso, entendeu? Vocês estão projetando uma coisa em cima de mim, vocês estão esperando algo de mim que eu não sou. Eu nunca me propus a ser isso. E eu entendo novamente, são vários fatores, né? Tu tá na internet, é telhado de vidro. Tu vai... Claro. Vai acontecer, eu tenho certeza. Eu não tô reclamando disso. Tudo bem não gostar, tudo bem criticar. Eu tô super de boa com isso. Só que eu só tô querendo dizer assim, às vezes as pessoas estão assistindo a um conteúdo esperando uma coisa que ele nunca quis ser. Que ele nunca se propôs a ser aquilo. E os caras estão lá, mas por que tu não falou de tal coisa? Por que tu não se expressou de tal maneira? O que tem... direto acontece pra mim, eu recebo no direct. O que tem pra falar sobre tal livro de tal cantora que lançou? Eu não sei do que tu tá falando. Não tenho nada pra falar. Eu não sei, eu não tenho nada pra falar, eu não consumo isso. Mas mas peraí, tu não fala sobre tudo que tá na mídia? Ou o documentário de tal cantora, tu não fala sobre... Não falo. Cara, eu não falo sobre true crime, entendeu? A gente não fala sobre true crime, daí lança um negócio. Eu tenho pra falar sobre Ed Gein. Olha, infelizmente eu não vi, mas eu até entendo a pessoa perguntar, porque a gente já falou sobre outros assassinos e tal. Sim. Agora tem coisas que os caras perguntam pra mim que eu fico, cara, mas eu simplesmente não tenho uma opinião formada sobre isso, porque eu não consumi. Não tenta buscar tudo que tu quer no mundo numa pessoa, porque às vezes tu não vai encontrar. Esse negócio de true crime é muito doido, né? Porque assim, hoje a gente fecharia muitos trabalhos se a gente falasse sobre true crime, porque é um negócio que tá muito em alta, né? Tanto que, pô, qualquer série que estreia de true crime, agora estreou o Esquadrão Suicida brasileiro, o Tremembé, cara, deve ser o maior sucesso da história da Netflix, cara. Olha, mais um caso, eu tentei ver. Do Prime Video, não da Netflix, desculpa. Eu tentei ver a série do Tremembé. Eu assisti o primeiro episódio. Eu vi o primeiro, início do segundo, aí eu pausei pra ir no banheiro e eu tive uma reflexão, eu falei, cara, eu não quero falar sobre isso. Isso não me diz nada. Eu não tenho nada pra falar sobre isso. Se eu falar alguma coisa, eu vou só xingar em cima. Então, foda-se. Eu prefiro evitar. Não, e nesse caso não é nem... Eu acho que não é nem eu prefiro evitar. Porque, olha que equação mágica. Porque tem um fator nessa equação de vamos assistir e comentar ou não, que é o fator interesse. Às vezes, tu assiste coisas que ninguém quer saber pelo teu interesse. É normal, eu também assisto coisas que eu não vou comentar, eu só assisto pelo meu interesse. Só que essa série, por exemplo, ela não te gera interesse, talvez ela não vai te gerar nenhuma diversão, e vai ser um negócio que tu vai assistir e realmente tu não vai tirar nada. Agora, por exemplo, um filme do Silvio Santos, do Leandro Hassum, talvez esse eu tenha um pouquinho de interesse. Então, eu acho que ele pode me divertir. Porque o do Faro me divertiu, eu dei risada no filme. Entendeu? Mas olha só a pica que é isso aí. A gente tem que falar sobre... E é negativo. E a gente vai falar negativo, porque não tem como ser bom, tá? Não assisti ao filme ainda. Eu cheguei agora a um site, a gente tem que falar sobre o Tremembé. A gente não pode evitar. Porque pelo que eu vi um episódio e meio, achei muito ruim. Não deve melhorar. Mas se a gente não comentar, porque é ruim, tu sabe muito bem o que a gente vai ler de comentário. É verdade, tem mais essa onda, cara. Nossa, essa semana, que no caso semana passada, sei lá, saiu um vídeo no Piuí que tem o título Por que as pessoas adoram ver gente sofrendo na TV, sei lá. Que era um formato que a gente já queria fazer há algum tempo, inicialmente aqui no podcast, e ele foi parar no vídeo do Piuí e foi atrelado a uma publicidade. E assim, o roteiro ele tá como deve ser, a edição não tá ainda, tem que mudar algumas coisas, mas o pessoal gostou. Mas ele foi um projeto piloto, e a gente teve uma aceitação muito boa das pessoas, ao mesmo tempo que teve gente falando assim, Pingle Pix mesmo, olha isso aí que eles estão falando, nunca fizeram nada assim, agora estão fazendo, é só pagar que eles fazem.
E essa merda já tá em pauta há tanto tempo, né? Que a gente queria fazer no PewCast, sei lá. Claro que teve ali o merchan do filme do Sobrevivente. evento, com certeza, porque a gente tava divulgando o filme, mas era um tipo de vídeo que a gente já queria fazer sobre IA, sobre inteligência artificial nos filmes, sobre... CGI. Tem um monte de vídeo sobre isso, né? Mas calhou que foi esse formato que entrou lá. Mas que poderia ter sido um filme, tipo, o que saber antes de assistir Sobrevivente, como a gente já fez em outros, cara. E aí o cara ia comentar isso também... A gente não fez um formato novo por causa do filme. A gente quis botar um formato novo e calhou de entrar nesse vídeo que era pra divulgar o filme, né? Mas no caso do Turning Bad, a gente tem que falar, porque senão o pessoal vai falar que a gente não fala porque é ruim, e a gente já teve projetos no Prime, né? Eu acho, no fim das contas, que tudo tem que ser uma grande equação. A gente tem que falar sobre o que a gente quer, e quando a gente não quer, a gente tem que avaliar Mas agora a gente se vai ou não dar resultado. Vamos abrir aqui, tá? O nosso coração para as pessoas assistindo. Qual é a porcentagem? Quer saber? Vamos elencar aqui qual a porcentagem do que a gente quer ver, o que dá certo pro Piuí. Faz esse cálculo. Entendi. É 60% a gente quer ver? Não. É 60% que dá certo pro Piuí. Aí 40% que a gente quer ver? Acho que sim. Inclusive filme brasileiro, né, que a gente já comentou que as pessoas pedem, fala mais. Cara, tem que ser doses homeopáticas, porque um lobo atrás da porta, ele vai ter muito menos visualizações do que um cisne negro. E aquele mês a gente sabe que as visualizações vão ter, sei lá, vai ter 200 mil visualizações a menos. Por quê? Porque o cisne negro vai ter 200 mil a mais do que o lobo atrás da porta. Então tem que... É uma soma, né? É uma coisa assim de ir separando. E também depende do formato, né? Porque vídeo de opinião é muito mais fácil da gente fazer, vamos lá. Assistir o filme porque eu nem falei antes do Guerreiros do É muito rápido, não tem... Papo, né? A gente não grava com roteiro esses vídeos, então é eu e tu aqui, a câmera. Cara, claro, todo o pessoal da produção também, né? A galera, o Paulinho, o Marcelinho, todo mundo sempre aqui. Mas é vídeo simples de fazer. Eu acho que a gente pode continuar focando nesses vídeos de opinião. Eu acho que a gente tem que fazer. Eventualmente vai dar essa merda que deu com a gente secreto, da gente ser sulista e odiar nordestino, como ficou aparecendo nos comentários. Pode acontecer isso de novo. Mas a gente tem que falar porque a gente assistiu, a gente queria ver o filme, então a gente não vai assistir e só guardar o filme no bolso. Sabe que você assistiu mesmo? Eu tive que ir até o cinema de Caxias do Sul pra assistir? Vamos gravar então, pô. Tu também teve que ir até lá? Vamos gravar agora. A gente vai continuar fazendo isso. Vai. Mas é curioso. É curioso ver como algumas obras despertam nas pessoas um sentimento muito forte de... É algo muito delas, né? Uhum. As pessoas também não entendem que, tipo... O Piuí, como tu falou algumas vezes, é empresa, né? Tipo, tem o fator da gente adorar fazer isso aqui, como a gente já comentou aqui, adora fazer, mas tem o fator dar certo, o fator tendências do mercado, tem coisas que acontecem que a gente tem que seguir. Então, por exemplo, uma coisa que eu fazia eu assistia um filme e botava uma crítica no Letterboxd. Eu pensei, cara, talvez isso aqui pode estar tirando um pouco de acesso do vídeo. Eu não parei de fazer. Eu não tenho muita vontade de fazer também, verdade é essa, mas eu também me entendi, olha, eu posso estar tirando um pouco de interesse do vídeo, então eu não vou mais comentar. Vou pegar e deixar isso pro Piuí, porque eu penso no maior, entendeu? Eu penso nessa empresa que é o Piuí, que às vezes pode sofrer essas pedradas como sofreu. Mas é isso aí, cara, o mês que vem tem mais um monte de lançamento e a gente vai estar aqui pra comentar. E tem lançamento que a gente vai fazer, a gente quer assistir, mas talvez a gente não faria dessa maneira como a gente vai fazer pelo negócio. Stranger Things estreia dia 26, às 10 da noite. Eu sei que é às 10 da noite, porque eu sei que eu vou ter que assistir no dia 26, uns 2 episódios, no dia 27 eu vou ter que assistir outros 2, a gente vai ter que bolar um roteiro com isso, pra no dia 28 a gente tá aqui gravando e conseguir entregar antes da CCXP esse negócio. Então, assim... Vai assistir, vai fazer, queremos, mas tem que ser daquele jeito. Pô, tu acabou comigo agora, velho. Agora que tu deu as datas, eu pensei, caralho, que merda. Tem que fazer tudo das telas do Marcelito de Ouro, do Lucareta de merda ainda. Bora!